Vamos lá? Continuar aqui a parte de contabilidade tributária, aqui falar mais sobre imposto de renda da pessoa jurídica. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o equipamento aqui. Só um minuto. Vamos lá, vamos lá. Então vamos aqui retomar a leitura aqui para ficar um negócio bem bacana. Cadê aqui? Continuando lá com base no CTN aqui, ó. Artigo 44 do CTN. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 145 do CTN. Contribuinte do imposto, no caso aqui a gente está vendo imposto de renda da pessoa jurídica, é o titular da disponibilidade, que está lá no artigo 43, que é o que lá? Aqui, ó. Vamos ver aqui que a gente vai voltar aqui. Ó. Ele vai falar de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. É isso que ele fala aqui. Então, o contribuinte do imposto é o titular dessa disponibilidade que a gente viu aqui, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Lá no artigo 220 do Regulamento do Imposto de Renda, que a gente tem o CTN, que vai dar as normas gerais, e tem paralelamente um decreto que vai falar do Regulamento do Imposto de Renda especificamente. E lá no Regulamento do Imposto de Renda vai falar do período de apuração do Imposto de Renda da pessoa jurídica. Qual que é esse período de apuração aqui? Vamos ver aqui na frente. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. Alíquota e adicional. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará imposto ou alíquota de 15% sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de acordo com o regulamento do imposto de renda. Então vamos lá, a alíquota de 15% sobre o lucro real, presumido ou arbitrado. Continuando. A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor de R$20.000 por número de meses do período de apuração, ou seja, no ano, a gente fala que é 240 mil por ano, mas aí por mês, quando a apuração não é anual, a gente tem que considerar por mês. A gente viu lá que no lucro presumido, e a apuração é trimestral, então a gente viu que lá é R$60 mil no trimestre. Aí no caso aqui, a gente retomando aqui, ó, a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R$20.000 pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeito à incidência de adicional do imposto, a alíquota de 10%. Continuando. Aí, um exemplo para a gente poder fazer conta aqui, como é que seria aqui, ó? A empresa X apresentou no período trimestre de 2014 um lucro real de 85 mil. Aí qualquer questão, de 85 mil a gente vai aplicar 15% do imposto de renda. E aí a gente vai ver o seguinte, quanto é que é no trimestre? 85 mil? Então a gente viu que é 20 mil por mês o adicional, então o adicional vai ser com base em 60 mil para a gente poder calcular, então vai ter 15% de imposto de renda e mais 60 mil que a gente vai pegar aqui para calcular o adicional de 10%, que vai dar duas contas que a gente vai fazer o quê? A conta dos 15% dos 85 mil e a conta dos 10% sobre 60 mil, que é o quê? 20 mil em cada mês. Aí, como excedeu 60 mil, então qual que vai ser a questão aqui? Então a gente viu o quê? Que a parcela que exceder o valor de 20 mil por mês, ou seja, então se exceder, ou seja, 85 mil, 60 mil é o valor que ele fala como limite, então 15 mil passou exceder o valor limite. Então desses 15 mil a gente vai aplicar os 10% e vai fazer a conta dos 15 e dos 10%. Vamos lá? Vamos lá. Artigo 518 lá do Regulamento de Imposto de Renda, vai falar o que aqui? A base de cálculo do imposto e do adicional em cada trimestre será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta oferida no período de apuração, no caso do lucro presumido. Que lembra que no lucro presumido a gente viu que a gente vai ver lá de acordo com a atividade qual é a alíquota incidente. Então, só para a gente retomar aqui, ó. Aqui. Então aqui, ó, lucro presumido.
A base de cálculo do imposto será e do adicional em cada trimestre será determinada mediante a aplicação do percentual sobre a receita bruta ao período no período de apuração. Só que a gente vai ver o que? 8%, por exemplo, no caso de indústria e comércio. Aí, no caso de outras atividades, vai ter as alíquotas aqui separadas e a gente vai ter que ver qual é o ramo da empresa para poder aplicar a alíquota correspondente. Que é o que fala no parágrafo terceiro aqui. Ó. No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade. Continuando. Lucro arbitrado aqui tem as hipóteses do lucro arbitrado que a gente já viu aqui. Lucro arbitrado pelo contribuinte também a gente já viu. Já viu aqui quando o lucro arbitrado não é conhecido. Aí isso aqui a gente vai ver agora aqui, ó. Hipóteses de apuração do lucro real. Vamos lá. Lucro real. Artigo 247 do Regulamento de Imposto de Renda. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações. Pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real. Aí vamos lá ver aqui quais casos, tem bastante casos aqui, ó, cuja receita bruta do ano calendário anterior seja superior ao limite de 48 bilhões de reais ou proporcional ao número de meses quando inferior a 12 meses. Mais exemplos aqui de empresas que estão obrigadas ao lucro real. Gerem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, que usufruam benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto, quando autorizados pela legislação tributária, que no decorrer do ano calendário tenham efetuado o pagamento mensal pelo regime de estimativa, exercendo a opção pela apuração anual do lucro real, que explorem atividades de pressão cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber. Que mais aqui? Os exemplos aqui, ó, bancos, caixa econômica, sociedade de crédito, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresas de seguros privados e entidades de previdência privada aberta também são exemplos de empresas que estão obrigadas à apuração com base no lucro real. O artigo 248 do Regulamento de Imposto de Renda vai falar o quê? Diferença de lucro líquido contábil versus tributário. Aqui, ó. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais e das participações. Continuando. Lucro antes do imposto de renda. A gente viu isso aqui lá no bloco anterior, mas dá para fazer aqui a cola da fórmula aqui, ó. Dá para ver? Dá. Então tá aqui, ó. Lucro antes do imposto de renda, tem que somar as adições, tirar as exclusões, tirar as compensações para chegar na base de cálculo do IR pelo lucro real. Artigo 249 do Regulamento do Imposto de Renda. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro do período, do caso, custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido, que de acordo com esse decreto não sejam dedutíveis na determinação do imposto do lucro real. Ou seja, então é adicionar o que está lá, que é chamado de despesa indedutível. Aí que mais vai ser adicionado aqui, ó, resultados, rendimentos, receitas e qualquer outros valores não incluídos na apuração do lucro, que de acordo com o decreto devem ser computados na determinação do lucro real. Agora exemplos que devem ser excluídos do lucro. Artigo 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro do período o quê? Os valores cuja dedução seja autorizada por este decreto e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de apuração. 2. Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com esse decreto, não sejam computados no lucro real. Aí a gente vai o quê? Vai excluir. E aí falar um pouquinho aqui de compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores. É autorizada a compensação de prejuízos fiscais anteriores com limitação. E essa limitação aqui é o que? Está aqui, ó. O prejuízo fiscal, lá no artigo 250, inciso 3. O prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitado a compensação a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas nesse decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos exigidos pela legislação fiscal, comprovatórios do prejuízo fiscal utilizados para compensação
observado alguns artigos lá do Regulamento de Imposto de Renda. E aí, a gente vai ver aqui nos exercícios que vai ter aqui alguns exemplos de conta para a gente poder aqui fazer toda essa parte de aplicação de como apurar esse prejuízo fiscal, de como apurar esse lucro real, de como apurar o lucro presumido e como apurar o lucro arbitrado. Então, para fechar aqui, a gente tem aqui uns minutinhos ainda. Vou colocar aqui o que são a parte A e a parte B do LALUR aqui. LALUR, parte A, destinada ao lançamento de ajuste do lucro líquido do período, adições, exclusões e compensações, tendo como fecho a transcrição da demonstração do lucro real. Ou seja, na parte A, então, a gente vai fazer toda a demonstração do lucro líquido com adição, exclusão e compensação. E a parte B do livro de apuração do lucro real é para quê? Destinada exclusivamente ao controle dos valores que não constem da escrituração comercial, mas que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos futuros. E o LALUR vai ser usado tanto para pagamentos trimestrais quanto para pagamentos anuais. Dá tempo aqui? Ainda dá tempo. Vamos ver aqui, ó. Caiu lá em 2013, aqui uma questão fala do seguinte aqui, ó. O imposto de renda deve ser recolhido mensalmente ou trimestralmente. E aí eu vou falar o quê? Como é que deve ser a contabilização desse imposto quando o total do valor recolhido for maior que o devido? Como é que a gente vai contabilizar? Vai contabilizar o imposto de renda a compensar. Vai ser débito de imposto de renda a compensar e crédito de despesa com imposto de renda. Tem alguma outra questão aqui? Tem mais um minutinho que ver se eu acho alguma outra questão aqui pra gente poder colocar aqui que dá pra ficar aqui, ó. Aqui não. Tem alguma outra questão aqui? Tem. Aqui, ó. Vamos lá, dá tempo, dá. Caiu lá no concurso de Macaé o seguinte aqui, ó. A legislação do imposto de renda estabelece que a base de cálculo do imposto é o lucro real presumido ou arbitrado correspondente ao período de apuração. A apuração do imposto de renda com base no lucro arbitrado ocorre com o arbitramento do lucro de duas formas diferentes que são receita bruta conhecida e receita bruta não conhecida. Por quê? Porque a gente viu lá que quando a receita bruta é conhecida, tem os percentuais tem a forma de arbitramento aqui, que a gente já viu aqui atrás aqui, ó. Receita bruta conhecida é o quê? É o percentual do lucro presumido mais 20%. Quando a receita bruta não é conhecida, aí tem os percentuais que são utilizados, que são esses aqui, ó. Dá pra ver aqui? Dá. E aí esse aqui a gente usaria para fazer a resposta da questão. Deixa eu ver aqui, vai dar 3 minutos. Acho que tá bom. Que aí depois a gente tem que fazer o quê? Um bloco para poder falar sobre os outros impostos e tentar fazer aqui depois um estudo sobre questões, porque a gente viu aqui que na prova cai muita parte prática. Beleza? Vamos dar uma pausa, a gente volta mais tarde. Até já. Vamos lá, força!